fé. Carta de Paulo para Romanos, capítulo 1, versículo 17. Mas o justo viverá pela fé. Os comentários do Espírito Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, através da psicografia de Chico Xavier. Esta frase, mas o justo viverá pela fé, nos transporta num cenário, modo de vida, uma circunstância, nos dias atuais, nos dias correntes, bem diferente da época em que Paulo falou isso. Por quê? Porque quando falamos em fé, hoje, o primeiro impulso da criatura é pensar em religião. Você acredita? Você não acredita? Você duvida? Respeita quem acredita? E quando pensamos em religião, nos dias atuais, estamos diante de muitas interpretações. Temos o cristianismo, mas temos outras religiões. Judaísmo, islamismo, que também possuem a fé. E mesmo dentro do cristianismo, são inúmeras seitas, com seus templos, a classe sacerdotal, os sinais, as práticas, os rituais, a circunstância para estar inserido, o batismo, a expulsão, uma série de detalhes que vem como um pacote. A minha fé. Então, os meus compromissos, batizado, na comunhão, no casamento, depois da morte, dessa ou daquela maneira. No entanto, na época em que Paulo vivia, era muito diferente. Porque o que tinha o mundo naquela época? Na grande maioria, as pessoas acreditavam em vários deuses. Sim, vários deuses. 2000 anos atrás, a época de Jesus, quase o mundo todo, a grande maioria, os romanos, a cultura grega de séculos, os templos pagãos, deuses criados pela imaginação humana, porque reconheciam na natureza um poder acima do homem e se relacionavam com esse poder e viam nesse poder algo de humano, como eu, o homem. Os homens não fazem nada se não forem pagos. Como ficam satisfeitos quando recebem presentes maravilhosos. Passaram para os deuses esses atributos. Um poder acima dos humanos, que comanda os fenômenos da natureza, que comanda o nosso destino. Quem vai vencer a guerra? Quem vai ser apoiado pelos deuses? Os castigos dos deuses, como acalmar a fúria, como conseguir benefícios, graças. E aí estabeleceram os sacrifícios humanos, animais, as ofertas, os pagamentos, os dízimos dos vários deuses. No entanto, havia um povo, e esse povo era o povo hebreu. Este povo estava em Israel. Era o povo escolhido por Deus. Não escolhido na circunstância de um privilégio, mas escolhido na circunstância de, ao ser medido o conhecimento, tinha um conhecimento superior. Do mesmo modo que para entrar num curso de inglês, e que existem vários níveis. A pessoa que se candidata ao aprendizado realiza uma entrevista com quem tem o domínio fluente do idioma para ver o ano adequado que ela deve entrar, que ela pode acompanhar e aprender algo. É um conjunto de conhecimentos. E o povo hebreu, judeus, eles compreendiam o Deus único. Para eles era uma aberração representar Deus com esculturas de pedra, de mármore, de madeira, com as imagens humanas de animais.
o Deus invisível, um único Deus, Criador de todas as coisas, o verdadeiro Deus. Logo, um conjunto de compreensão, de amadurecimento espiritual, de saber, de inteligência adquirida. Porque somos espíritos, seres inteligentes, e estamos inseridos num processo evolutivo. E cada criatura está num nível de inteligência, de conhecimento, de saber, de moral, de bondade, de maldade. A definição que os Espíritos deram para Deus no livro dos Espíritos: inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Depois falaram dos atributos: a justiça, a bondade, a misericórdia, o trabalho. O propósito da criação: desenvolver as criaturas inteligentes para que conquistem a perfeição relativa da criatura. Então aquele povo só tinha aquilo, uma fé num Deus único, muito diferente do que quando pensamos na fé e estamos diante de classe sacerdotal, de templos, de cultos. Uma outra circunstância: todos os judeus, sem exceção nenhuma, acreditavam no Deus único. Jesus vem dentro do judaísmo usar essa base de conhecimento, essa possibilidade de trabalho. E nessa relação com Deus, diferente dos pagãos, que era um aspecto mais comercial, para agradar e não ser conquistado, servilismo, queriam ter o apoio das forças superiores. Nos judeus era algo diferenciado. Havia uma lei escrita em que trazia os deveres para agradar, para ser fiel, para ter lealdade com o Criador. Isto escrito nos livros do Antigo Testamento na Torá: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios, que a interpretação humana retirou desse conjunto de texto corrido 613 mandamentos escritos. 365 da forma negativa: não faça isso, não faça aquilo, não mate, não roube, não come carne com sangue, não trabalhe de sábado. E 248 da forma positiva: faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Mas uma tradição oral da interpretação do que for escrito por Moisés. O homem que vivia na fidelidade a Deus era aquele que observava esses mandamentos. E aquele que era indiferente, ele não estava vivendo na fé. Estão conseguindo compreender o contexto do que Paulo traz? No entanto, Jesus reforma parte desta lei. Eu ouvi o que vos disseram, eu, porém, vos digo: quebradura por quebradura, osso por osso, olho por olho, dente por dente. Assim como você for desfigurado, irá desfigurar o seu inimigo. Jesus, perdoar 70 vezes, 7 vezes. Parte da lei Jesus mantém: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Leis que estavam por Moisés, no Deuteronômio e no Levítico. E uma parte Jesus desenvolve. Ele fala da vida no mundo espiritual, no reino dos céus. Como temos que proceder para estar bem no futuro. Desenvolve. Porque na lei de Moisés quase que não tem revelação a respeito da vida futura. Tanto que alguns judeus, os saduceus, não acreditavam em vida futura. Também judeus, compreendendo a criação do Deus único, a única realidade era do berço ao túmulo. Deus pôs o homem no mundo e falou: vire-se. É no nascimento e na morte. Observa as leis e será agraciado. Não observa as leis e será castigado. Nada antes, nada depois. Nem anjos, nem demônios.
saduceus. Mas havia os fariseus, que acreditavam em anjos e demônios sem compreender como seriam esses seres, que tipo de poderes e comunicações e relações entre o Criador e a criatura haveria. Alguns fariseus acreditavam até em reencarnações. Variava de acordo com a evolução do próprio espírito. Então, quando Paulo está estudando o Evangelho, que vem trabalhar em cima da lei de Moisés, eu não vim destruir a lei de Jesus, e ele diz, mas o justo viverá pela fé, ele está se referindo que as coisas que vão acontecer, e aconteciam naquele tempo, e acontecem conosco, doenças no corpo, muitas vezes provocadas por a interferência da sociedade, dos alimentos, do ar, das pessoas que nos deixam morrer de raiva, de angústia, né? Doenças no corpo, dificuldades financeiras que passam a mão todo o patrimônio público, às vezes dentro da empresa, né? E o povo se debate com aquilo, a falta da água, o trânsito abarrotado, a fraude, o golpe, as desilusões com as instituições. Não precisa dar exemplo. Isso nós conhecemos de mão cheia, né? Então, levando a essência do problema que é mesmo para a época de Paulo, em relação àquela circunstância, como é que a criatura reage? Como é que vive a pessoa? Mais o justo. Quem é o justo? Viverá pela fé. De que fé Paulo estava falando? Qual é o contexto de toda a carta? Qual era o dia a dia deles? Ricos detalhes nós podemos ter no livro Paulo e Estevão, para entender o que se passava, como Paulo era preso, açoitado, apedrejado, e aquele amor que ele tinha pela doutrina do Evangelho. Então, viver pela fé é aquele que, em qualquer circunstância que ocorra em nossa vida, nós estamos vivendo a essência do Evangelho, que é o ensino de Jesus em como nos relacionar com Deus. O povo judeu, as leis, os mandamentos, a relação entre a criatura e o Criador, o desenvolvimento do Evangelho de Jesus. Paulo, no Evangelho de Jesus, como é que você se relaciona com Deus? É disso que estamos falando. Não são dos templos, das classes sacerdotais, dos sinais, das fórmulas exteriores. É a lealdade dos princípios do Evangelho. Então você é um homem justo e vive pela fé. Ou é cedendo aos instintos animalizados, brutos, que vemos os exemplos no presente e no passado da humanidade. Vejamos como Emmanuel traz os seus comentários, uma parte deles. Não poucos aprendizes interpretaram erradamente a assertiva. Eu trouxe em minhas palavras a ideia de Emmanuel. Supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos, frequentar os templos, harmonizar-se com os sacerdotes, respeitar a simbologia sectária, indicariam a presença do homem justo. Mas nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem. Pode estar ou não o bom ritualista ser o bom homem ou não, nem sempre. E antes de tudo é necessário ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência. Viverá de modo invariável na verdadeira fidelidade do Pai. Qual é a verdadeira fidelidade ao Pai? Trazida por Jesus no Evangelho, aquela moral que nos esforçamos em compreender, que não é tão difícil, e depois passamos pelo desafio gigantesco, viver, é um grande desafio. E aí Emmanuel seleciona todas as circunstâncias que temos em volta,
a perda de um ente querido, de um filho amado, a notícia da doença incurável, a condição da falência, o ganho na Mega Sena acumulada, são as alternâncias da fortuna, da pobreza, da saúde, da doença, dos encontros e desencontros, afetos e desafetos, que compõem o nosso dia. Mas como vive a criatura? Se ela for justa, ela vive pela fé, ou seja, ela vai ter a fidelidade de viver como nos ensina o Evangelho, confiando em Deus, como o Espiritismo, através da codificação de Allan Kardec e no desenvolvimento da produção mediúnica de Chico Xavier, vem nos esclarecer essa logística divina, esse processo evolutivo que estamos inseridos. A justiça absoluta acontecendo continuamente. Não existe injustiça. A injustiça é uma aparência. Deus está no controle de tudo. Não existem privilegiados. Não existem deserdados. Não foram criadas criaturas superiores. Jesus não foi criado superior. Nenhum anjo foi criado superior. Nenhum anjo veio com defeito de fabricação e virou um demônio. Deus não está no nível das fábricas de automóvel que fazem recall para consertar os erros de produção. Todos são criados iguais, como um princípio inteligente, inseridos no mesmo processo evolutivo. Só que alguns já haviam atingido a perfeição relativa da criatura muito antes da Terra ser formada. Por isso que vemos anjos, espíritos que estão muito mais adiante do nosso. Quando nós chegarmos na nossa perfeição relativa, a Terra já não deve existir há muito tempo, porque ela existirá por poucos bilhões de anos, e isso é muito pouco para conseguirmos esse destino. A Bíblia nos revela no sonho de Jacó a escada da terra ao céu, o nosso encontro com Deus, mas são indefinidos os degraus. O sentido e a faculdade que teremos no nosso ser para compreender as coisas que não podemos olhar, a questão, o Criador incriado, o tempo eterno, o espaço infinito, fazer o que Jesus fez, ter esse domínio da matéria, até mesmo construir mundos, é a palavra do próprio Cristo. Vocês farão o que eu faço e ainda mais, não porque serão maiores do que Ele, mas porque Ele não fez tudo o que sabia. Ele fez só uma parte dos seus poderes. Quando ele se vê buscado por aquele soldado que vem de Cafarnaum e deixa seu filho doente, ele diz no Evangelho de João: se não virem sinais e prodígios, não acreditarão. Se Jesus não estivesse fazendo as curas e mostrando o seu poder sobre os fenômenos da natureza, quem iria seguir? Houve um dia em que os apóstolos pediram para Jesus: olha, esses doentes perturbam demais a ordem. Vem aí cego, paralítico, gemendo, doente, e depois o Senhor ensina o reino dos céus, fala e cura, e aí eles vão embora. Não seria melhor inverter? O Senhor fazer primeiro as curas, aí ficava todo mundo feliz, e aí o Senhor falava do reino dos céus? Jesus olhou bem para eles. Está no livro Boa Nova. Eles não compreendem, não. Está no conto de Humberto de Campos. Obrigado pela correção. Bom, mas a essência é a seguinte: Jesus disse: então amanhã eu vou fazer como vocês querem. No dia seguinte, Jesus curou todos. E depois de Jesus ter curado todos, um por um, não ficou ninguém para ouvir a palavra. Os apóstolos ficaram sozinhos. Cada um deu uma desculpa, foi todo mundo embora. Ninguém, nem os que não tinham doença. Eles estavam indo lá para ver as curas, não era? Quem estava interessado? Não tinha nenhum. Essa era a condição da compreensão da época. Então, o Espírito Emmanuel nos traz esse comentário no livro Caminho, Verdade e Vida, falando a respeito de Paulo, naquela circunstância em que a fé é a fidelidade, quando a criatura compreende o seu compromisso com Deus, e em qualquer condição que ocorra na sua vida, ela é fiel àquela moral. E no Evangelho de Jesus nós temos, nas anotações de Lucas, capítulo 7, versículo 36, uma circunstância
que ilustra isso. Inclusive com revelação na produção mediúnica de Chico Xavier. Porque pelo texto anotado pelo evangelista Lucas, o título que se dá a esta passagem é: uma mulher unge os pés de Jesus. Uma mulher pecadora na cidade, mas não diz qual a cidade, e também não diz qual é a mulher, mas é muito rica, porque ela estava com um vaso de alabastro e pôs um perfume caríssimo nos pés de Jesus, chorou, enxugou os seus pés com os seus cabelos, e a anotação não diz quem, mas o livro Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, na produção mediúnica de Chico Xavier, nos diz que a cidade era Naim, o fariseu era Simão, aí o fariseu está escrito aqui, e que a mulher era Maria Madalena. E isso foi importantíssimo, importantíssimo, porque se você só ler aqui as anotações, como nós vamos estudar, uma mulher rica que entra na casa de um fariseu, mas uma mulher pecadora, isso já era explodir uma bomba atômica naquele tempo. Como é que uma pessoa impura entra num lugar puro? Mulher pecadora, qualquer lugar que ela tocar, olhar, fica tudo impuro, tem que ir para ritual, pagar preço, fazer tudo aquilo. Uma mulher impura entrou. Jesus estava lá, foi convidado para uma refeição, mas não foi convidado de bom coração. Eles queriam, Simão e aqueles fariseus, aqueles judeus, queriam medir Jesus. Eles ficavam na dúvida: este homem é ou não é um profeta? Messias eles nem cogitavam, porque Messias eles esperavam uma revolução, que viesse montar o poder. E Jesus contrariava a lei de Moisés em certos aspectos, curava de sábado, e não cumpria certos rituais da lei. Mas um profeta era muito discutido, porque quem ia fazer o que ele fazia? Quem multiplicaria pães e peixes? Quem ia transformar água em vinho? Quem ia curar cegos, paralíticos, leprosos? Cadê o homem com esse poder na terra? Em 4 bilhões e 500 milhões de anos. Cadê o homem? Então eles, nesse dilema, convidaram Jesus para estudá-lo melhor. E ela, sabendo que ele estava, agora vejam sem informação do Chico Xavier, da produção mediúnica do Chico Xavier. Uma mulher rica, pecadora, entra na casa de um judeu, torna tudo impuro, isso é uma aberração. Vai lá, chora, limpa os pés de Jesus com seus próprios cabelos. Jesus diz para ela: tua fé te curou. Ela não entrou doente e não era pobre. Tua fé te salvou, ela diz. Não curou. Tua fé te salvou. Vai em paz, tua fé te salvou. Salvou do quê? Miséria? Ela era riquíssima. Não era doente? Salvou do quê? Qual era o problema dela? O que aconteceu com ela para ela ter recebido isso, que a tua fé te salvou, vai em paz? Só pelo Evangelho fica um grande desafio para os estudiosos que vão a fundo de entender a vida na época de Jesus, que vão ver aqui o texto e falar: mas espera aí, uma mulher pecadora na casa de um fariseu, entrou lá, esteve perto dos homens, e cadê a reação? E salvou do quê? Se fosse alguém doente, cego, paralítico, leproso, surdo. No entanto, com a produção mediúnica de Chico Xavier, falando a respeito de Maria Madalena, e que o Evangelho só diz que dela saíram 7 demônios, mas não diz que foi ela que ungiu os pés, mas diz em outra parte que dela foram expulsos 7 demônios e ela passou a servir Jesus, ela e outras mulheres. O que são os demônios? Os espíritos como os nossos, que no processo evolutivo se destinam ao mal, escolhem o mal, criam vícios e usam toda a inteligência para fazer o mal. Não são seres à parte, não são anjos decaídos, são espíritos que escolhem o mal e subestimam no mal por muitas vidas, muitos milênios e às vezes muitos planetas. O planeta vai evoluindo, ele vai indo para outro. O planeta vai evoluindo, ele vai indo para outro. Constitui o símbolo da letra da Bíblia, o paraíso perdido, a queda. Os espíritos que vieram de Capela e fizeram as pirâmides,
fizeram as múmias que duram 3.300 anos, que estão expostas lá no Museu do Cairo, no Egito. Vieram com um saber enorme, mas tiveram um problema moral no mundo que estavam. Anjos, entre aspas, porque não tinha moral, mas tinha uma inteligência muito evoluída, decaíram. Perderam todo aquele conforto daquela civilização, muito mais adiantada do que a nossa, e vieram viver aqui, 3.000 anos antes de Cristo. Um conhecimento espiritual enorme, a ponto de controlar os raios solares para criar os processos de mumificação. Como fala o Espírito Emmanuel no livro Caminho da Luz, que eles dominavam além dos raios UVA e UVB, a matéria que vem do Sol, que a academia ainda nem consegue ver, com o corpo espiritual. E eles procederam no corpo, por isso que está 3.300 anos lá. E ficamos face a face com quem esteve face a face com Moisés, os faraós. Prova, é fato, está lá. Não sabemos fazer. Só sabemos entender alguma coisa de como tirar os órgãos, do que fizeram, só isso. Mas o que acontece? Ele dizendo que foi Maria Madalena, e que Jesus havia expulsado os 7 demônios, porque ela, que andava com a sua casa maravilhosa, ricamente decorada, em companhia dos patrícios romanos, né? Companhia dos Patrícios Romanos, é a letra do livro Boa Nova, produção mediúnica de Chico Xavier, capítulo 20, Maria de Magdala. Ela viu Jesus falar. Daquele momento em diante, a vida dela mudou. Ela percebeu que existia um outro mundo, que o mundo não era só aquele, o Império Romano, a lei dos judeus. Ela que tinha se emancipado já, se libertado daquele sisteminha de pensar dos judeus. Então, vivia do melhor modo, nos patrícios romanos. Mas quando ela viu Jesus, tudo perdeu a graça, tudo entrou em queda. Ela foi a Cafarnaum, na casa de Pedro, e teve uma longa conversa a respeito da doutrina do reino dos céus, do Evangelho de Jesus. E foi nesse momento que ela passou a querer viver de modo diferente, que os 7 demônios saíram. São espíritos que não tinham mais condições de dominá-la, porque ela não queria mais o vício. Se a criatura resolve, eu não quero mais, o espírito não tem como. Ele só pode atuar se a criatura quer ficar no vício, se a criatura tem vontade fraca. Ele precisa achar o outro lado fraco. Mas se a criatura tiver a vontade firme, decidida, da sua reforma íntima, ele não tem como agir. Jesus expulsou os 7 demônios. E ela passou a viver, então, servindo com seus bens até gastar todo o seu dinheiro. E depois trabalhar. Depois, ninguém queria ensinar o Evangelho de Jesus. Após a crucificação, quando ela fica em Cafarnaum, e todos os discípulos vão para Jerusalém ou outros lugares pregar a Boa Nova, ninguém aceita ela. Você é uma mulher e foi pecadora, é impura. Tinham medo, indignação com ela. Ela ficou trabalhando em Dalmanuta e Magdala. Os leprosos, não tinha quem quisesse ensinar leprosos, então ela passou a ensinar os leprosos. Foi expulsa de lá. Não queremos você ensinando leprosos aí. Ela foi ensinar para os leprosos no Vale dos Leprosos de Jerusalém, até ela ficar com a doença. E aí esse é o último desejo, de ir a Éfeso, na Turquia, onde estivemos conhecendo as ruínas, para encontrar Maria de Nazaré e João Evangelista, que viviam lá. Quase ela conseguiu chegar na casa deles. O corpo tombou antes, mas ainda vivo. Então ela recebeu a visita de Maria de Nazaré e João, porque uma família recolheu ela, ainda ficou vários dias, até ocorrer a morte do corpo carnal, e o seu espírito se viu transportado para a região do lago de Genezaré, para Cafarnaum, para aquelas árvores, e ela acabou tendo um contato com Jesus. Imagina a circunstância dela. Vejam o que é